conseguiu fazer fez mestrado dele aqui no doutorado, depois ele foi para a Itália, ficou fazendo trabalho nos laboratórios, tem um laboratório de eletrônica e potência, que acaba de falar alguma coisa sobre isso, e também ele se tornou diretor aqui da escola. Então, Tenor, muito obrigado pelo seu tempo aí. A turma é sua, tá bom? Bom, boa tarde, pessoal. Obrigado, Gilmar, pelo convite. Bem coisa de velho, mano, da história. E aí eu estava fazendo umas contas, eu entrei na graduação em 79, que é mais ou menos a média dessa idade dos pais de vocês. Deve ter nascido por essa época. Estariam hoje com 46 anos, 47, por aí. Então, quando a gente começa a contar as coisas em décadas, passa mesmo. Quando a gente consegue lembrar das coisas, sinal ainda está. Os neurônios estão funcionando. Então, a ideia aqui dessa apresentação é, de fato, contar a minha trajetória dentro da Unicamp, dentro da FEC, mas eu vou começar antes disso. O que me trouxe aqui? Cada um de vocês tem as suas histórias, em algum momento fala, vou fazer engenharia elétrica na Unicamp. Eu vou contar quais foram os caminhos que me trouxeram para cá. Depois eu vou falar, né, das coisas que aconteceram aqui, desde 1979. E, no finalzinho, eu vou falar um pouco da minha área de pesquisa. Vocês vão ver que ela vai, né, obviamente, atravessando toda essa história dele, do ensino ali. Para vocês terem uma ideia, né, desse campo de pesquisa onde eu venho trabalhando aí já há uns 40 anos. Então, mais ou menos a sequência aqui dos vários tópicos que eu vou falar ao longo do tempo, e com dados biográficos, tá certo? Eu nasci em 1960, aqui do lado, em aí, mas aí rapidinho, 4 anos, minha família se mudou ali para o ABC, eu passei por todas as letras. Estudei em Santo André, morei em São Caetano, estudei em São Bernardo, cresci do lado de São Paulo. Depois do Paraíba, foi acontecendo. Mas, na década de 60, e eu vou procurar fazer isso ao longo aí dessa parte mais antiga da apresentação, a gente não vivia na Idade da Pedra. Faz tempo, mais de 60 anos. Mas, em 1961, os sul colocaram um sujeito enorme. E ele foi e voltou. Eles faziam um foguete, voar, subir, entrar em órbita da Terra, depois voltar no lugar esperado, em tecnologia. Muito diferente do que a gente tem hoje. Mas eles sabiam fazer as coisas, não nós, os americanos também, mas essa parte da corrida eles perderam, depois ganharam outras. Então, já existia muito, já existia tecnologia muito. E o Brasil jogava muito bem futebol naquela época, mas eu não lembro nada do bicampeonato de 62. Então, não tem como lembrar nada disso, mas os anos 60 foram anos muito pródigos de eventos, de vários tipos de bons e ruins, e tudo isso vai permeando a vida da gente. E queira ou não, vai ser influenciado pelas coisas que vão acontecendo, né, dentro da universidade, principalmente fora da universidade. E aqui o Gilmar lembra também, em 1969, os americanos passaram na frente dos russos e desceram na Lua. E nós assistimos isso pela televisão, há 9 anos, sentado na frente da televisão, vendo, né? Não, isso é mentira, isso é estúdio. Acho que não, acho que era verdade. Mas isso aqui são, né, algumas das minhas lembranças, né, coisas que marcaram
você chegar, botar o órgão, depois trazer de volta. É um evento ali em 1969 muito relevante. E por que eu conto essas coisas desse viés? Porque eram coisas que eu, com 9 anos, não tinha a menor ideia do que eu queria fazer, mas essas coisas iam ficando. NASA, a NASA, não sei, chover, de modo recebeu uma imagem da Lua. De alguma maneira, isso foi moldando o interesse pela tecnologia. Dessa aqui eu lembro tudo. Tá? Se vocês quiserem saber, eu digo a escalação e todos os resultados da Copa de 70. Quando a gente tem 10 anos, o cérebro tem uma plasticidade, não só os 10, né? Essa fase da infância, mesmo da adolescência, e a gente guarda coisas para que eu sei. Muito fácil. Coisas que eu jantei ontem, eu posso não lembrar, mas da Copa de 70, e a gente assistiu a Copa de 70 em branco e preto. Toda a imagem que eles já viram por aí em algum lugar foi colorida, porque ela foi transmitida, mas no Brasil não tinha TV. Só passou a ter isso em 72. E aí, o que a gente faz? Custava caríssimo a TV, né? Subir móvel, enorme, não sei o quê. Aí a solução, a gente comprava um plástico colorido assim, botava na frente da tela da TV, porque a gente fingia que tinha uma televisão em cores. Mas mesmo com a TV branca e preto, a colorida veio cores lá, com mais tecnologia, muito mais coisas. Nessa época, que tudo a pau, preto, né? Depois foram mudando, a tecnologia vai mudando, vai ser incorporada e, a menos que você seja profissional da área, tem ideia do que está acontecendo ali, né? E tem dentro dessa caixa que nós vimos. Mas, alguns de nós têm que estudar, tem lá, faz, tem uma que é colorida, não é? A gente vai ter esse interesse. A gente ouvia música, ouvindo, por exemplo, mas era um disco de vinil, antes desse de acetato, tem dezenas e dezenas desses discos. Isso aqui era uma vitrola portátil, funcionava a pilha, ia levar para quem quisesse, para ouvir, tem um modelo exatamente igual a esse aqui da fibra. Era um mundo totalmente analógico. Ou seja, a televisão, eu vou falar do telefone, um pouquinho, o que a gente ouvia de som, não existia nada digital. Era um mundo que é o analógico, é que ao longo do tempo são sinais que variam continuamente. O que um disco de vinil faz? Ele tem ali uma trilha, uma certa vibração, né? É esculpida ali dentro, se coloca um cristal que vai deslizando, na verdade é o disco que gira, né? O cristal está na ponta aqui, a agulha, e essa vibração devidamente amplificada, levada para o alto-falante, isso está absolutamente analógico. Mecânico também tem até a parte de amplificação. Se a gente andar aí já no tempo, né, antes disso aqui, aqueles gramofones, era só uma amplificação mecânica mesmo. Na agulha, né? Aqueles que tinham uma corneta enorme, já deve ter visto ou em algum museu, em algum filme de época, né? Aquela vibração era amplificada absolutamente mecânica. Por isso que tem aquela corneta acústica que é para dar um ganho ali. Então, era tecnologia, se fazia um monte de coisa, sai de maneira mais simples, não é mais simples, é muito mais complicada, mas tem outras facilidades. Bom, cheguei ali no fim naquela época que chamava o primeiro grau, que seria a nona série ali, ensino fundamental, e, bom, o que eu vou fazer agora, em termos de ensino médio, resolvi ir para uma escola técnica em São Bernardo do Campo, então, na época era ET, hoje é na Escola Técnica Estadual. Bom, mas por que uma das coisas que me empurraram, fiz o curso de técnica em eletrônica, foi que eu ganhei em algum momento, aí, uns 13, aí, um
engenheiro eletrônico da FURB. Então, tem um livreto ali, um conjunto de circuitos, de propostas de montagem e componentes para a gente montar. Não sei se alguém aqui já usou um protoboard, vocês vão usar certamente ao longo do curso, né? Mas a gente tinha um protoboard da pedra, uma placa aqui de Eucatex, cheia, era uma matriz cheia de umas molinhas, e aí a gente colocava um componente, um capacitor, transistor, não sei o quê, e montava um circuito e eles executavam. Eu só quero um sintetizador. E aí, bom, brinquei com isso aqui, rádio, receptor, bom, várias coisas que dava para fazer, que davam no circuito, e gostei da brincadeira. Aí, eu decidi o que eu vou fazer. Queria fazer um curso técnico. Aí, bom, vou para ele. Para mim, eu sabia de eletrônica, eu sabia que era praticamente nada. Foi o que me levou a fazer essa escolha naquele momento. Aqui são duas imagens da época, naquela época. Novo assim, aqui perto do centro de São Bernardo. Tem alguém no PC? De onde que serve? Se bem lá, então, 1975, assim, muita coisa assaltada, era subida lá para cima, a gente descia, tem na corrida de carrinho do alemão, quando eu cheguei ali no meu primeiro ano, voltando aqui, eu estudei válvulas. Depois saí. A última turma ali, que ainda estudou, isso aqui, porque aqui já era anacrônico, não se fazia mais nada. Tinha coisas antigas que operavam com válvulas, mas nenhum projeto novo, não trabalhava. Mas cheguei a estudar essas coisas ali, cheguei a mexer no rádio, que era da minha avó. A tecnologia vai mudando. Vocês vão pegar, né, ao longo da vida profissional de vocês, lá no começo eu estudei tal coisa, depois sumiu. Vão aparecer coisas que hoje a gente nem consegue imaginar. Isso faz parte da nossa vida como engenheiros, né? Especialmente na área de engenharia elétrica, engenharia eletrônica, telecomunicações. As coisas mudam ao longo dessas décadas que é a vida profissional da gente. Várias delas viram assunto de museu. Também estava eu, bem ali, uns 15, 16 anos, essa era a minha turma. 3H. E a gente tinha que fazer conta, né? Fazer curso técnico, não tinha calculadora. A gente fazia a conta com regra de cálculo. Tem a minha aí, funciona bem. Claro, não tinha outra coisa que funcionar. E isso aqui se construiu, estamos falando de 1975. Tudo que foi feito, construído, mais ou menos até essa época, foi feito pela parte do cálculo de todo esse tipo. Feito para as vidas, feito os engenheiros que projetaram aqueles prédios malucos, lá, aquelas coisas esquisitas, fizeram cálculo de todo esse tipo. Isso não é até hoje, nenhuma. A gente fazia, a tecnologia que está disponível. Quando eu estava no último ano, apareceram as primeiras calculadoras eletrônicas. E talvez alguns de vocês saibam o que é, não, mas era uma calculadora de ponto fixo. É o seguinte, eu quero multiplicar dois números. Eu quero multiplicar 1,4, quero multiplicar por 5,0. Vai dar 7. Bom, mas como é que uma calculadora fazia isso? Ponto fixo, que é exatamente do jeito que a gente faz na réplica. É o seguinte, se você vai multiplicar dois números, você não sabe o resultado que vai dar. Você quer calcular, porque a sua máquina vai ter que calcular. Mas tem um jeito de fazer essa multiplicação que você sabe que o resultado vai dar sempre entre 0 e 1.
Que é como? Bom, eu vou multiplicar dois números entre 0 e 1. Eu pego dois números entre 0 e 1 e um pelo outro, o resultado está entre 0 e 1. Então, o que a gente fazia? Esse 1,4 virava 0,14. Aí eu sei que é feio 1 vezes 10 aqui. Ficar por 10 é fácil. Aí esse aqui vira 0,5. Eu sei que eu tenho 1 vezes 10 também. Essa conta aqui é o que a regra de cálculo faz. É o que uma calculadora eletrônica faz lá dentro. Lá dentro que você vê. É o que ela faz lá dentro. Ela vai fazer essa conta. E essa conta está entre 0 e 1. No caso, vai dar 0,7. Eu sei que aqui tirei 10 aqui e 10 aqui, eu vou multiplicar por 100. 0,07. Vou multiplicar por 100, está certo. A conta é feita lá dentro do processador a partir disso aqui. E ele sabe que tem que multiplicar por 10%, 1.000 por uma potência de 10. Então, na calculadora, a gente faz assim. A regra de cálculo é assim que a gente faz. Lá no código, lá no fundo do processador, é assim que é feito. Aí eu, quando fiz a minha primeira disciplina de programação de microcontroladores, a gente tinha que fazer conta assim. A minha primeira calculadora, eu tinha que fazer isso aqui na minha cabeça. E depois multiplicar por 100, porque ela só fazia a conta. Para que vier as calculadoras de ponto flutuante, que é o que a gente usa, ela faz isso por conta, que é um algoritmo que faz. Que é transparente, mas está lá dentro. E aí é um pouco dessa diferença, né, da gente como engenheiro entender ou ter curiosidade de entender o que está acontecendo. Claro que a gente usa quase tudo sem ter preocupação com o que está lá. Mas em várias coisas, principalmente naquilo que chama mais a atenção da gente, vai ter uma curiosidade e talvez vai chegar ali nesses cursos. Terminei o curso técnico em 1977 e, terminando o curso, um dia saindo da escola, ali um professor, eu falei, tem alguém aí que está procurando emprego? Boa parte do pessoal estava fazendo estágio, né, de técnico, não sei o que, eu ainda não tinha meu programa, minha programação já era aí para fazer o vestibular. E aí eu falei, bom, é estágio? Eu falei, não, é emprego mesmo, é para contratação. Aí eu falei, não, eu estou procurando, não sei o que. Era nessa empresa aqui, Elebra, que está instalada ali em São Paulo, no começo da Biochip. Não era longe, não morava. Aí fui lá, ver o que era, e me contrataram. De novo, a gente estava no mundo analógico, telefone analógico. Telefone era desse jeito, não pretão, pesado. Mas o que é essa telefonia analógica? Você tem a linha do telefone, 48 volts. Quando você tira o telefone do gancho, passa uma corrente elétrica, tanto pelo microfone como pela parte de uma alto-falante. Quando você fala, o microfone é uma massa ali de pó de carvão, que tem uma certa resistência, que a corrente passa por ali. Quando você fala, a pressão sonora da sua voz faz esse pozinho de carvão comprimir e dilatar, ou seja, ele muda a resistência em função da sua voz. E essa mudança da resistência modula a corrente. Tem mais ou menos corrente, dependendo do som ser mais forte ou mais fraco, varia a frequência dependendo do pique da voz e tudo mais. E é esse sinal que lá no outro telefone vai passar pela parte que sai o som, certo? Vai fazer o mesmo efeito. Vai o oposto. Né? Dependendo da corrente, ele vai fazer vibrar o alto-falante e aí você usa tudo analógico. Funcionando assim desde 1870 e poucos. O Brambell bolou esse sistema todo. Então, 100 anos depois, é exatamente. Bom, isso era o que tinha no telefone.
Aí, como é que você fazia para ligar para a casa da sua avó? Bom, se você morasse na mesma cidade, ia ter uma central telefônica, você por aí tem com prédios enormes, né, da antiga Telesp, que tudo isso chegava na central telefônica e ali ela distribuía, né, vários sistemas, tudo analógico, né, para conectar você com o outro telefone. E quando era interurbano, para outra cidade, passava pela telefonista. Fala, telefonista, quero falar com o Jundiaí. Meus parentes lá. Aí ela fazia a conexão ali, de Santo André, para o telefone lá para Jundiaí, e aí chegava na central de Jundiaí e deixava o caminho para chegar na casa, para a minha porta. Tudo analógico e, né, em certo momento, ainda passando por operadores humanos. Isso foi automatizando. Bom, mas nessa época, então estamos falando do fim dos anos 70, começa uma mudança importante nessa tecnologia das comunicações, que é o começo da digitalização do sistema telefônico. E a Eleva estava dentro desse processo. Então, estava trabalhando em dois projetos aqui, o MCP30 e a MCP, multiplexação por codificação de pulso. E o que é o MDT? A multiplexação por divisão do tempo. Qual que é a ideia? Esse som que vem ali do telefone analógico, ele ia ser, primeiramente, codificado digitalmente. Ele ia ser transformado de um sinal analógico em um código digital. Zeros e uns. Vamos ver isso. Você deve estar fazendo circuitos lógicos agora, né? Vão estar começando a entrar em contato com essas coisas. Para que fazer isso? Por quê? O sinal analógico era muito complicado de ser transmitido em longas distâncias. O sinal ficava fraco, entrava muito ruído, era um problema, perdia qualidade. Então, qual é a ideia aí, à medida que a tecnologia foi permitindo? Nós vamos pegar esse sinal analógico, vamos codificar digitalmente. E vamos transmitir digitalmente. Por quê? Porque o sinal digital, ele é alto ou baixo, 0 ou 1. É essa informação que você tem que obter. Se ele tem ruído, não interessa. Se você for capaz de detectar que ele está alto ou baixo, é o suficiente. Então, ele é muito mais confiável, né? Ele vai sofrer muito menos interferência, e aí você vai poder transmitir a distâncias maiores. Essa é a ideia geral. Né? Agora, bom, já que o sinal vai ser mais confiável, claro que depois eu tenho que reconverter esse digital para o analógico para poder ouvir. Né? Isso se sabia fazer. Agora, o que é isso aqui? A ideia é a seguinte: eu vou usar um único fio para levar 30 canais. Esse 30 aqui, do MCP30, é o seguinte: eu vou pegar 30 ligações, até 30, né? E vou usar um único cabo para ligar uma central na outra. Então, eu ligava no Santo André, caía na central do Santo André, tinha mais gente ali falando, a conexão da minha central para a central lá de Jundiaí, né? Iam 30 ligações, até 30 ligações no mesmo par de fios. Porque cada uma ia ter um código, ia ter uma codificação diferente. Podia ser uma divisão em tempo, pedacinho de tempo para cada uma, tá? Ou um código de pulso, mudando a frequência. Bom, tem vários tipos ali de codificação, também não vou entrar nesse detalhe. Então, a Eleva estava nesse projeto. O projeto foi financiado pela Telebrás, o sistema era todo estatal ainda, e a Unicamp estava envolvida nesse projeto. Era um projeto financiado pela Telebrás, desenvolvido pela Eleva, empresa que poderia fabricar esse equipamento, pelo Centro de Pesquisa da Telebrás, que é nosso vizinho aqui, o CPQD, atrás do morro aqui, junto com... Bom, eu não estava diretamente ligado nesse projeto, eu estava no outro, que era ainda ligado à telefonia analógica.
que era um extensor de enlace ativo. A ideia é o seguinte: bom, o telefone funciona com 48 volts, mas se a linha é muito comprida, é complicado. Então, isso aqui era um circuito que pegava 48 e dobrava, virava 96. E aí ele conseguia aumentar o alcance de uma chamada analógica, porque ele trabalhava com uma tensão mais alta. Era um conversor de 48 volts contínua, que é todo o sistema de telefone que opera de 48 de corrente contínua, dentro do papel, um conversor que a gente chama de contínua, 48 contínua para 96. Então eu trabalhei nesse projeto, mas, bom, aí trabalhei um ano ali na Eleva, agora eu vou fazer engenharia mesmo. E aí, como tinha, para mim seria mais natural eu fazer na Poli, mas como tinha esse projeto junto com a Unicamp, talvez se eu for para a Unicamp eu consiga ou continuar contratado como técnico, ou participar do projeto. Isso que trouxe para cá. Essa possibilidade, depois não deu certo, de eu seguir, né, trabalhando em algum projeto com um desenvolvimento aí do ICP-30, que a gente tem colegas até hoje aqui, trabalhou nesse projeto aí. Mas foi isso que... E aí, vim para a Unicamp, passei no vestibular ali e vim para cá. Falando um pouquinho da Unicamp. Então, a Unicamp foi ali criada em 65. Era um projeto antigo desse sujeito aqui, referindo vários, aqui em Barbaramene, nome do campo, o nome da estrada, tá? Tudo é referindo vários. É esse sujeito aqui, era um projeto pessoal. Ele tentou implantar isso na UNB, né? Mas quando veio, né, o golpe militar, mandaram ele embora, ele fosse muito progressista, não. Ele queria fazer as coisas do jeito dele, aí não ia aqui lá. Os militares falaram, não, vai embora daqui. E conseguiu, em São Paulo, ele trabalhava, ele era médico na faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, né? Mas ele tinha os objetivos dele. Dentro da USP, ele no espaço, mas conseguiu. Ele, não, vamos fazer em Campinas, uma cidade grande, importante, que tem universidade, já tinha a faculdade de medicina. Tá? A partir da faculdade de medicina, ele se começou a formar. E aí, bom, foi criada, ela começou a funcionar no atual prédio do Cotuca, lá no centro de Campinas. Química, física, estava tudo lá. Em 67 começaram os cursos de engenharia. E aí, nos anos 70, começou a mudança para cá, no campus. Isso aqui tudo era fazenda, de algodão, de café, né? A proprietária era a dona Jandira. Vocês pegam aqui, saem, vão em direção a Campinas, ou em direção à cidade, como dizem os moradores de Barão, que não é cidade, o viaduto ali que chama Dona Jandira, que era dona dessa fazenda aqui, e ela fez a seguinte proposta: olha, eu dou o terreno do Estado construído campo do em troca, eu só quero o seguinte: eu quero transformar o que tem em volta em área urbana, para poder lotear. Ganhou um dinheiro. E continua, né? Esse novo loteamento que está saindo na saída, aqui no alto, depois do hospital, ainda é da mesma fazenda Santa Genésio. Faz parte do mesmo processo. Bom, então essa foto aqui, né, começo dos anos 70, deve ser 74, essa foto, aqui está Engenharia, nosso prédio. Estava em obra. Mas o curso veio para cá e começou a funcionar nos prédios que tem aqui. Tem, onde a gente chama aqui de engenharia básica, aqui é a parte administrativa, aqui é a reitoria. Aqui é a praça do básico, a biologia, a química, a física, a matemática, a física, a ciências humanas e tudo animal. Cadê o restaurante? Então, estava começando, né, vir para cá. Então, o curso de Engenharia Elétrica e Mecânica criado em 67, em 70 começou a vir para cá. Nada de asfalto, não pegando nada. Quando eu cheguei, já tinha asfalto, já era um pouco mais fraco. Em 75, aquele prédio principal ali foi inaugurado, né, esse que estava em obras aqui. Era o departamento
a engenharia elétrica e mecânica. Ali em 78, tinha engenharia química. Os três cursos da mesma faculdade, a faculdade de engenharia de Campinas. E em 86, a elétrica se separa, e a faculdade de engenharia elétrica. E depois, em 96, quando criou o curso de engenharia de computação, que a gente divide com computação, aí passou o nome atual, faculdade de engenharia elétrica. Bom, agora, o mundo seguia, né, o seu ritmo, né, as coisas que reduzem ao que acontece aqui dentro do campo. Então, em 1979, né, esses dois personagens assumiram, né, os seus respectivos postos. O Figueiredo foi o último presidente da ditadura, assumiu no começo de 79, e o Paulo Maluf assumiu o governo do Estado de São Paulo. O último governador foi eleito, né, pelo voto popular nessa fase. Mas estava chegando, né, e os dois estavam chegando. E isso é importante, porque vai dar contexto para as coisas que vão aparecer. Então, o Figueiredo já veio não queria abrir, sem quem encostasse, ele prendia, arrebentava, sempre democrático, inclusive dos métodos. Mas aí começou a ter, de fato, né, uma abertura lenta, gradual. Um desses, o pessoal que estava no exterior começou a voltar, né? E uma dessas pessoas que voltaram foi o sujeito de Paulo Freire. E voltou para Paulo Freire. Já era um pesquisador na área de pedagogia. Vocês já vão ver por que eu estou falando do Paulo Freire nessa história. E ele veio, foi contratado pela Faculdade de Educação, que era um nome, né, ainda hoje, né, o autor acadêmico brasileiro com maior citações de livro. De fato, é uma referência na área de pedagogia em vários aspectos. Claro que ele escreveu coisa de 1960, 70, você olha hoje, não, você está velho. Naquele momento, é extremamente importante. Bom, e por que isso foi? Em 1981, a gente estava num processo de troca de reitor. O Ferino Vaz tinha saído, em 78, tinha assumido Pino Alves de Moraes, que era da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, e em 82 ia trocar. Ia acabar o mandato do Pino, estava no meio do curso, 1981, estava no terceiro ano. E aí, numa conjunção astral, na época chamado Conselho Diretor, que era quem dirigia a universidade, ou seja, o Conselho Universitário, tinha uma composição muito progressista. O diretor da Faculdade de Engenharia de Campinas, que era o Maurício Prati, bom, vários aqueles diretores aí, de várias unidades, e eles falaram: quem vai ser o próximo reitor? Vamos consultar a comunidade. Consultar os professores, os funcionários, os estudantes. E encaminhou nessa direção. Foi feita uma consulta. E essa consulta resultou essa lista. 17 candidatos. Isso é uma coisa absolutamente inédita no Brasil inteiro. Fazer uma consulta para a comunidade, hoje é comum. Funciona assim em todo mundo. Todo está na legislação. E saiu essa lista aqui. Paulo Freire, o primeiro. Maurício Prates, que era diretor da engenharia mecânica, de Itamartim, nessa época, o segundo. Frank era diretor da UIEL, o Cerqueira Leite, que faleceu faz poucas semanas aí, da física, e Yaro Burian, nosso professor da engenharia elétrica, hoje já aposentado, mas até há pouco tempo estava colaborando, Eduardo Chaves da Educação, Hermano Tavares, professor de engenharia elétrica, depois foi reitor. Bom, e outros aqui, e mais dois aqui, né? O Pedro Drago Romano e o José Geral, também professor de engenharia. Então, ou seja, a engenharia em geral, em especial a engenharia elétrica, sempre teve, né, uma participação muito ativa dentro da gestão. Bom, agora, e uma lista sexta, o Maluf escolheu. Isso é inaceitável.
nenhum nome aqui era aceitável. O que Maluf fez, obviamente através do reitor, demitiu os diretores, que compunham, diretores progressistas, que compunham o conselho diretor, que ia votar, sabe isso? Isso é chamado de intervenção. Intervenção malufista, estava no meio, caiu, eu estava lendo, no sábado, em casa, né, peguei o jornal para ler e tinha essa notícia. Em casa de Santo André. Bom, o que nós vamos fazer? Parou a universidade. Funcionário, não, os professores, os estudantes. E o que foi feito? Ele destituiu os diretores e nomeou interventores. Então, para a Faculdade de Engenharia de Campinas, foi indicado um engenheiro agrônomo da Exalc, da Escola Luiz de Queiroz, em Piracicaba, da USP. E assim, vários lugares. Então, ele demitiu os diretores progressistas, que era a maioria, e nomeou gente de fora. E aí parou tudo. Essa coisa, fora, interventores, foi um movimento todo, não só de assembleias, mas. E isso aqui era a sala da diretoria da Faculdade de Engenharia de Campinas, nós tiramos tudo, deixamos uma mesa aqui só e um fantoche aqui, que seria do nosso interventor. Ele tem aqui uma enxada, né? Era um instrumento de trabalho dele. E esse boneco aqui a gente fez na minha reunião. Uma camiseta, um colega que usava para dormir. Estadia de preto e rosa, estou feliz que a gente botou no fantoche. Bom, então, um movimento muito grande, bom, mas chega a ser muito fácil. Os interventores não conseguiram assumir. Teve um ou outro que tentou, gente, não foi, nenhum conseguiu assumir. Né? Aí, só que os que eram os diretores tinham sido destituídos. Então, ficou um vazio. E aí, o que vai fazer? Bom, aí o pessoal começa a negociar. Claro, isso não passa pelos estudantes. Aí, o pessoal há mais tempo na universidade, a liderança dos professores começou a negociar. E aí, o 17º, vou voltar aqui, o 17º da lista, o 11º da lista, foi feito um acordo, por favor, esse é o nome. Na verdade, era o primeiro nome aceitável pelo maluco. Né? Isso não vai. Isso aqui está se fez um acordo que não agradou todo mundo, obviamente. Mas partes aqui importantes, né? Também o pessoal da economia, que era muito influente, isso aqui, a medicina, que era médico. Ok, então vamos fazer um acordo, a gente vai indicar o norte. E só que a gente não quer interventor, as malucas falam, mas os diretores não voltam, e fala, bom, então assume o vice. Fez uma costura, e isso aconteceu. Assumiram os que eram vice, com a condição, com o acordo, que lá no Conselho Diretor, que eu fazer uma lista encabeçada. Foi escolhido. Ninguém gostou, na posse xingava uma luta. Pinóquio, só que ele assumiu e cumpriu a parte do acordo dele também, que era voltar aos diretores, licença que agora ele já era o diretor, e aí não tinha mais problema voltar para. Bom, isso aconteceu no meio, espero que vocês não tenham que passar por nada disso. Hoje a gente está numa situação muito mais regulada para essas coisas, a gente está passando, vocês talvez tenham votado aí na consulta para reitor, vai ter o segundo turno agora, né, para a próxima gestão, isso virou regra. Né? Parece que é normal, mas isso começou lá, em 1981, com essa história conturbada. Bom, voltamos aqui para o campo, para agora falar do lado das coisas estudantes, minha carteirinha do Centro Acadêmico Bernardo Saião, continua existindo. Você já tem tido algum contato com o pessoal aí do CAPES. Trabalhei durante a minha graduação toda no Centro Acadêmico, mais na parte, na época, em jornal. O jornal não existe
sei lá se existe, não tinha uma ponta de vista que surge. Já tinha computador na universidade que usava. O computador era uma coisa tão importante de inauguração de computador. Aqui a cerimônia, né, de inauguração do computador, primeiro computador da universidade. Era um desenho. Eram grandes computadores, grandes em volume. Então, se fizessem muita coisa. Na época era muita coisa, né? Mas não tinha computador pessoal. Era o que chamam de mainframe, era um computador só, que você ia com o seu programa para rodar. Fazia disciplina de cálculo numérico, estão fazendo, vão fazer, só que a programação era feita assim, cartão creditado. Então, você tinha qual que é a função, né? Você tem lá uma função que vinha escrito em um lugarzinho aqui, né? Aí você digitava ali a instrução, perfurava o cartão, saía desse jeito. Aí você tinha um programa, assim, 50, 60, 100 cartões. O pessoal que trabalhava nisso, uma caixa assim, com 2.000 cartões perfurados. Aí o cara estava andando tropeçado, aquilo caiu. Ele está numa ordem precisa, uma linha de programação. Catástrofe. Bom, era assim que a gente fazia a programação, entregava de noite no centro de processamento de dados, ele rodava o programa, e no dia seguinte você passava lá, pegava a postagem, e via se tinha funcionado ou não. O melhor que se tinha naquela época. A gente tinha que desenhar circuito, a gente tinha normógrafo, tinha regras desse tipo para desenhar, desenhava com um papel vegetal, tudo podia fazer. Mas a gente fazia tecnologia, fazia relatórios, fazia testes. Aí, o mundo continua a sua dinâmica, certo? O que é isso aqui? Preço médio anual do petróleo. E aqui tem duas coisas importantes. Esse degrau aqui, 74. Primeiro, cada vez que tinha uma guerra do Oriente Médio, né, os árabes subiu o preço do petróleo. Criaram o OPEP e tudo mais. Hoje em dia, se fizesse isso, dava mês de uma subida. Aqui o Brasil criou o Proálcool. Gerou essa tecnologia toda do etanol que a gente usa bastante. Aqui teve a segunda crise do petróleo. E foi quando, no Irã, né, destituíram lá o Shah do Irã e os chiitas assumiram o poder ali. O petróleo subiu. Aqui já existia o próprio, né? Mas aqui o que aconteceu, que é o que interessa para seguir a história, é que os financiadores de pesquisa no Brasil, especialmente a FINEP, a CNPq, falaram: não, o petróleo está muito complicado, muito incerto, vamos investir em carros elétricos. Falando em 1982. E por conta disso, e porque esse professor aqui, o professor Botura, orientador do Gilmar, foi meu orientador de iniciação científica, ele tinha um projeto grande, dois, na verdade, muito financiado pelo CNPq e pela FINEP, no tema de veículos elétricos. Bom, e como é que eu vim parar? Né? Por que isso chegou? Né? Enfim, porque eu estava assistindo uma aula que tinha. Eu vou ter que ir para outro lugar. Eu tinha aula com esse professor aqui, o César, falou: tem alguém que fez curso técnico aí? O que você trabalhou? Eu trabalhei nisso, trabalhei em conversores contínuos. Opa, é isso que eu quero. Não tinha nada a ver com isso. Falei aqui, um telefone. Né? Mas era uma tecnologia de conversor contínuo que interessava. Em julho, me apresentou para o Botura, e aí eu comecei a fazer uma iniciação científica ligado no projeto do veículo elétrico. Fiz isso, né, nos últimos 2 anos ali da graduação. Tá? As coisas deram certo, né? O Gilmar já estava lá no laboratório nessa época também. O Gilmar, tá? Parece que uma igreja. E essa é a nossa Kombi elétrica. E aí, quando eu concluí o curso, né,
comecei imediatamente o mestrado, em engenharia, comecei o mestrado, trabalhando nesse projeto. Contratado como docente. Naquela época se contratava graduado. Hoje precisa ter o doutorado. Naquela época não tinha, mas contratar doutores, eu achava. Então, o Marco, eu e os colegas dessa época, nós somos os últimos, hoje a gente chama, né, nós somos os dinossauros, nós estamos em extinção. Né? Somos os últimos que foram contratados e graduados. Fomos contratados em 1984, fizemos 40 anos como docente na Unicamp do ano passado. E eu segui aí, então, já iniciando como professor, né, e fazendo mestrado. E o meu mestrado era associado a fazer o carro elétrico andar. O Gilmar projetou, mas a parte de Gilmar era engenheiro químico, né, de formação, cuidava das baterias, e eu tinha que fazer esse negócio andar. E aí, bom, esse é um vídeo que tem tá no YouTube, Gilmar. Isso aí era a nossa Kombi, essa Kombi aqui, estou dando. Eu vou deixar ele passando, só vou acelerar um pouquinho aqui, para parecer que ele anda mais rápido. Mas ele ia bem devagarzinho. Isso não era um grande problema ali que a gente faz. Tá, é verdade, tá? Não tem nada de inteligência artificial. Então, era o motor, que estava lá, o motor foi discutido, e eu trabalhei na coisa que vai aparecer, aqui as baterias, tinha um ácido, era o que vinha na época. E esse era o circuito que eu desenvolvi, que foi um dos temas do meu mestrado. Andando aqui no estacionamento ali embaixo, cada vez que tinha uma lombada, tinha uma luz de vida. Estava aqui. Bom, mas quando aqui o jovenzinho, não mais jovenzinho, não dele, e é o assunto, né? Ligando e pesquisa o carro do futuro. O futuro está chegando agora, com 40 anos para chegar esse futuro. Analógico, quase tudo analógico. Mas fiz o meu mestrado no desenvolvimento aí do sistema de acionamento do veículo, né? E aí comecei a fazer as coisas da carreira acadêmica. Só que foi no primeiro congresso que eu participei no exterior, na Argentina, né? Os colegas, todos aqui já aposentaram, faleceram, lá em Buenos Aires, em 1986, obviamente vocês não vão lembrar, vocês não tinham nascido. A gente teve uma falta de carne, teve uma inflação de 100% ao mês, era um inferno, né? E sumiu o boi nosso. Tinha até campanha, não, aquele candidato está escondendo o boi, não tinha carne, só no mercado. Aí nós fomos para a Argentina, nós passamos 4 dias ali comendo carne do café da manhã até o lanche da noite. Coisa que a gente vai fazendo, e aí a eletrônica de potência estava, acho que é isso mesmo que eu vou fazer na vida, certo? Foi ganhando, né, volume aí das minhas produções. E aí, nessa época, começa a aparecer propaganda do YouTube. Começam a aparecer os PCs, né, os personal computers, os computadores pessoais. Mas ali não era muito pessoal, não, né? A gente tinha 2 para a faculdade inteira, a gente marcava horário para ir lá, para poder. E a gente só digitava texto ali, mas estava mudando. Essa informática estava chegando perto da. Terminei o mestrado em 86. Bom, doutorado. O professor tem que fazer a carreira. E aí, final de 87, recebo um convite do professor da física, que tinha trabalhado no laboratório também, para compor a equipe do Laboratório Nacional do Ensino, que estava projetando, depois construiu, o primeiro acelerador, a primeira fonte do SIM, do Hemisfério Sul. E eles precisavam de alguém em eletrônica de potência, para fazer as fontes de alimentação.
Esse primeiro anel aqui, o VX, ele ficou em operação ali de 96 até 2019. Uns 25 anos em operação. Aí já tinha o projeto dos ciclos, está em funcionamento, e aí encerrou a operação, ele já foi tudo disputado. Essa aqui é a equipe lá no campo hoje, CNPEM, lá também. Esse aqui é o protótipo do equipamento que foi o tema do meu doutorado. Essa estrutura aqui é uma fonte de 300 amperes, com pico de 30 miliamperes, então, uma série de não triviais para fazer. Tudo analógico. Tudo analógico. Digital, eu estava com outros projetos que a gente fez, e tudo isso, eu fiquei lá até 93, acabei o doutorado em 91, fiquei colaborando diretamente até 93, mas todo aquele conhecimento, todas as coisas levaram ao projeto do CIP, que é o acelerador da Copa, fantástica, e uma referência. Ela foi no momento, quando ela foi inaugurada, era o melhor acelerador de quarta geração, vai ser um dos melhores ainda, com as suas características. Aqui do lado, certamente, vocês vão conhecer, e aí eletrônica de potência, falou, eu sou um cara que foi doutorado, que teve uma definição muito clara, assim, por aqui que eu vou seguir. Esse é o Daniel, que foi meu orientador. E aí eu escrevi o meu doutorado já usando o Macintosh. Mac, que é um computador da Apple. A Apple já existia. Na época, a maçãzinha da Apple era colorida. A Apple que inventou o mouse, né, o PC ali, usava, fazia tudo de teclado, vai de cima para baixo. Mas o meu doutorado, então, já pegou aí um pouquinho mais. Acabei o doutorado, bom, o que eu vou fazer agora? E, como eu tinha feito tudo no Brasil, né, na Unicamp, aí eu fui para o exterior, que Marco comentou, da minha experiência. Foram 3 vezes que eu fui à Itália, né, mais longe, fui para o Universidade de Padua, que é razoavelmente a segunda mais antiga da Itália, né, com mais de 800 anos. E lá conheci, né, pessoas com as quais eu trabalho, pesquiso ainda hoje. Também tem aí mais de 30 anos dessa colaboração direta, com alunos daqui para lá, de lá para cá. Tem sido muito boa essa pesquisa, que me abriu várias possibilidades para lá. A gente usava para fazer uma apresentação como essa, transparência. Vocês vão ver vários professores aqui, uma boa parte, né, se referia a uma apresentação dos artigos, isso é uma transparência. Porque a gente usava transparência, né? Um plástico transparente que a gente escrevia, desenhava, imprimia, impressoras que eram trabalhando aqui, né? E aí usava um retroprojetor. Tá? Não sei se. Aqui tem um retroprojetor aqui. Não tem. Está aqui tomando pó. Ninguém mais usa, mas está aqui, serve de exemplo. Mas assim, era tecnologia. Isso aqui, quando começou a aparecer, era tão caro. A gente botava dentro de uma gaiola aqui, trancava, porque vinha gente roubada. Vai mudando a tecnologia, e aí eu comecei, né, aumentando. Isso aqui é um pessoal. Esse acontece antes da Itália, vai ver, em 96. Está tudo velho, só eu. Voltei da Itália e falei, bom, vamos arrumar um espaço para trabalhar, para seguir trabalhando aí. E aí, então, em 96, ele criou esse laboratório, né, de 3 professores. Um já faleceu, outro aposentou, sobrei eu, por enquanto, né, é o laboratório de condicionamento de energia. Um laboratório onde a gente começou a desenvolver, na minha parte, eletrônica de potência, no finzinho vou falar sobre isso, e outra parte, o chefinho, como a gente chamava, né,
trabalhar com uma parte de sistema elétrico ferroviário, e o Sigmar, que aposentou, trabalhar com instrumentação para análise de qualidade da energia elétrica. A gente dividia esse espaço aqui, tela de computador 3D aqui, enorme. Bom, era o que a gente tinha. Essa aqui é uma imagem atual do MCE, mais atual. Continua funcionando aqui, produzindo. Isso aqui é o Sigmar. Uma aula. E nessa época, né, no fim da década de 90, aí eu comecei a... Já tinha tido essa experiência na Itália, a fazer coisas mais, vamos dizer, institucionais. Então, eu fui durante 4 anos membro do Conselho de Administração da Power Electronic Society, do I3E. O I3E é a maior associação de engenheiros elétricos e eletricistas do mundo. Eletricistas e eletrônicos do mundo. Só parece. Se alguém chamar você de engenheiro elétrico, engenheiro elétrico, você diz engenheiros eletricistas. Ou, em outros lugares, você pode ser um engenheiro eletrônico. Nós temos um engenheiro eletricista. Engenheiro elétrico vai ser ligado na tomada. Então, eu trabalhei em 3E, depois, sobre a EPA, a Sociedade Brasileira de Eletroimpotência, em 2002, eu fui presidente da Sobraep, estava mergulhado mesmo nesse mundo aí da eletrônica de potência. Em 2003, eu vou de novo para a Itália, não para Padua, mas para Roma, a terceira universidade de Roma, e ali eu retomo uma coisa que tinha ficado para trás, lá no mestrado, quase 20 anos, que é a parte do veículo elétrico. A gente já estava com uma tecnologia bem mais avançada do que a gente estava lá em 85. E aí voltei a trabalhar com isso. E aí já tinha outras baterias, a gente já estava trabalhando com bateria de lítio, já tinha célula combustível para usar hidrogênio para transformar em eletricidade, tudo talvez. Mais de 20 anos. Bom, mas alguns colegas lá da Universidade de Roma trabalhou nessa que era um conversor que uma entrada para a bateria, outra para a célula combustível, outra para supercapacitor, é isso e tal, para fazer o acionamento do veículo. E aí, quando eu volto para o Brasil, vamos retomar esse assunto de veículos elétricos. Isso aqui foi um cargo, 2 alunos de mestrado me desenvolveram, baterias de supercapacitor. Quem que é de Campinas aqui? Talvez você lembre que no Shopping Dom Pedro, antes da pandemia, até 2019, tinha ali uma pista de kart elétrica. E era esse pessoal. Desenvolveram os karts e aí viram que era um assunto legal. Andar num kart que não faz barulho, mas muito gostoso de ir. Bom, virou uma empresa ali. E aí veio a pandemia, ninguém mais podia ir no shopping. Eles tiveram como manter a operação, ele fechou. Felipe, que era uma pessoa diretamente ligada, hoje trabalha na Inglaterra, a parte do desenvolvimento de tecnologia elétrica para a Fórmula 1. Ainda não é, tem a Fórmula elétrica, que é puramente elétrica, mas mesmo dos veículos da combustão, coisas elétricas também tem cada vez mais. Bom, aí em 2007, eu comecei a, de maneira mais direta, fazer coisas da administração. Faz parte da vida da gente também. Mesmo vocês, vocês vão trabalhar onde for, como empresa, com vocês, a parte administrativa faz parte. Chega uma hora que tem que cuidar da administração. Aí em 2007, 2011, 4 anos, eu fui junto com o João Bosco, os coordenadores do curso de engenharia elétrica, e quando terminamos a coordenação, eu e o João, fomos para a diretoria da faculdade. Eu fiquei 8 anos aí trabalhando bastante na administração da escola. Experiência muito boa, você conhece de uma maneira mais ampla a universidade. Aqui é quando a gente tomou posse,
E aqui é quando a gente entregou o cargo para Deus dele. Essa foto aqui, em 2012, a gente comemorou os 40 anos das primeiras dissertações de mestrado da faculdade, em 1972. Então, eu estava na diretoria e a gente fez essa comemoração. Aqui é o Regi, que foi o orientador desses 3 mestrados, o Rui e o Dalton, depois viraram nossos professores, e o Ricardo Galvão, certamente vocês ouviram falar dele, ele não passou assim. O Galvão hoje é o presidente do CNPq, mas em 2019, 2020, ele era o diretor do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que faz o monitoramento da Amazônia, como eles falaram, estão botando fogo na Amazônia, e o presidente de plantão na época mandou ele embora, porque queria que alguém dissesse que estavam botando fogo na Amazônia. E ele foi o nosso primeiríssima tese carreira. Nós fomos no dia seguinte, mas a primeira foi do Ricardo. E aí a gente trouxe esse pessoal todo aí para fazer a definição. Aqui, bom, escolhemos um evento lá da reitoria e outros órgãos aqui da Unicamp. Então, foi uma época boa para conhecer mais o conjunto. 2015, vou de novo para a Itália, para a Bárbara de novo, porque eu tinha o objetivo de fazer um projeto na parte de redes elétricas inteligentes. Vou conhecer essa estrutura que me interessava lá, ver como funcionava. Na volta, fizemos um projeto grande aqui para instalar, foi aprovado e financiado pela FAPESP, que é desse laboratório de redes elétricas. É uma imagem dele, talvez em algum momento tenha alguma visita prevista no curso, não sei. Não. Mas, quem veio da UPA já viu alguma coisa, vai ter oportunidade de conhecer. Que foi um projeto grande, muitos professores, pessoal de sistema elétrico, pessoal de otimização, pessoal de eletrônica de potência, de comunicações, de computação, porque uma rede ser inteligente, ela precisa de comunicação, precisa ter dados, e precisa ter alguém que processe os dados, que analise os dados. Tem uma base que é o sistema elétrico em si, a rede elétrica. E tem os operadores, que é a eletrônica de potência. Mas para a eletrônica de potência saber o que tem que fazer, alguém tem que pegar informações e alguém tem que processar informação e dizer, faça isso. A eletrônica de potência faz. Então foi uma coisa que agregou 4 departamentos da faculdade. Hoje, na época não eram 4, mas hoje 4 departamentos da faculdade, tem professores de todas as áreas, e foi, e criou uma infraestrutura bem importante que está aí, depois foi expandida com recursos da CPFL, dentro do projeto MERGE, um projeto de micro-redes. E implantou uma micro-rede no campus, que é essa aqui, então, vocês forem ali no ginásio, no estacionamento do ginásio, em cima do ginásio não dá para ver, mas está cheio de painel fotovoltaico. Em cima ali do telhado da educação física também. Em cima da biblioteca de obras raras também. Esse fotovoltaico é injetado na rede, nessa região do campus, tem um conjunto ali de baterias de 1 litro, ele tem ali 1 megawatt instalado, 1,2 megawatt-hora, que trabalha junto com o fotovoltaico, absorvendo excesso de energia, entregando na hora que ele demanda maior, aí isso configura uma micro-rede. É um conjunto de fontes, ou armazenadores e cargas que é gerenciado de uma maneira inteligente. O que é inteligente? Depende, pode ser um foco de comercialização, é hora de comprar energia ou vender energia, um foco de qualidade de energia, garantir as melhores condições de operação. Bom, tem diferentes estratégias para fazer essa missão. A gente tem uma outra micro-rede que é no condomínio residencial, que é o parque. O próprio LabRede, é uma estrutura de ensaio, um laboratório mesmo, e tem ensaios também que chamam de nanogrid, que é em corrente contínua, que é dentro do ambiente fechado. Em geral, as redes
são dentro de uma casa, dentro de um avião, dentro de um navio, são geral o ambiente movimento. Aqui é a inauguração, aqui é o container aqui atrás das baterias, aqui é o estacionamento e a recarga do ônibus elétrico, integrado também ali nessa micro. Desde a criação do LCE, depois passando também por essa parte do ABE, eu fui me envolvendo junto com o Sigmar essa parte de qualidade de energia elétrica. E aí, no ano passado, a gente consolidou essas coisas, dando experiência no NIPS, que é o lançamento do NIPS. E é uma área que eu tenho, o Sigmar já aposentou, mas eu meio para alguma discussão ali, que ainda continua afiado para fazer essas coisas. E uma coisa iniciada no passado, ainda continuando a parte de veículos elétricos, foi o nosso envolvimento junto com a Embraer e o ITA nesse projeto, que é um projeto que está estudando a eletrificação da propulsão de aeronaves. Não é o eVTOL, não é aquele de decolagem vertical, não é avião, decolagem horizontal. A Embraer tem pesquisa, obviamente, de decolagem vertical também, mas não é o que a gente está fazendo. Está dentro dessa parte da propulsão elétrica da aeronave, tá? Não vai ser uma gigantesca, está pequeno, mas a gente está estudando toda essa parte, seja do projeto de motores, que é a parte desenvolvida pelo Matheus Busbrecht, que é o nosso colega, a parte eletrônica de potência, nível, alguns orientados, e a compatibilidade eletromagnética, ou seja, botar todas essas coisas juntas, embarcadas no avião e garantir que tudo funcione. Não é óbvio. E esse negócio vai voar. Com alguma probabilidade vai cair um raio. O raio, quando pega um avião, ele atravessa, ele entra no ponto e sai para o outro. Mas ele passa. Então, uma caixa metálica não perfeita, uma estrutura metálica, esse raio se distribui pela estrutura, entra no ponto e sai do outro. O que a gente espera é que o avião continue voando, tudo que está embarcado ali continue funcionando. Não é óbvio que isso vai acontecer. Essa parte de compatibilidade, essa coisa funcionar. Analisa, estuda, faz tempo, já tinha projeto com a Embraer desse. Então, aqui a gente continua trabalhando na parte de mobilidade elétrica. Aqui junta, ele tem também a parte de instalação elétrica em navio, oficial da Marinha, da parte de qualidade da energia embarcada dentro do. Então, as coisas vão se juntando, um pouco de mobilidade e qualidade da energia elétrica, e que unifica essa questão toda, para mim, é a eletrônica de potência. Então, uma visão simplificada da eletropotência, a gente desenvolve circuitos eletrônicos, conversores eletrônicos de potência. Potência aqui não quer dizer muito, não quer dizer potente, forte. Não, potência é potência elétrica, é tensão vezes corrente. V vezes V. Pode ser muito grande, pode ser megawatts, gigawatts, mas pode ser mil. Você tem uma rede de sensores na floresta, não tem rede elétrica, mas o seu sensor tem que fazer a sua função e transmitir ou armazenar uma informação. Precisa de uma fonte de energia. Se você tiver uma bateria, ela pode descarregar, parar de funcionar. Por exemplo, sistemas de colheita de energia de fenômenos naturais, de diferença de temperatura, de luminosidade. Na floresta, não dá para usar fotovoltaica. Você pode estar na sombra, pode estar no lugar escuro. Não dá para usar fotovoltaica em todas as situações. Mas a gente tem como fazer, e a gente fez, a gente extrair de um bimetal, dois metais diferentes, características eletrovalentes diferentes, que dão uma diferença de tensão de 50 milivolts. Desses 50 milivolts, a gente extrai 1 miliwatt, 500 microwatts, sobe essa tensão para em torno de 3 volts e alimenta o circuito. Isso é eletrônica de potência. A gente está extraindo potência elétrica para ter uma função de uma fonte, qualquer que seja ela, para alimentar uma carga, qualquer que seja. Então, o que a gente tem que fazer é atender plenamente o que a carga precisa,
sem prejudicar. Olhar para os dois lados e saber o que é a fonte. Pode ser a bateria, pode ser a fotovoltaico, pode ser a rede elétrica, qualquer coisa. Né? O que é a carga? Qualquer coisa. A carga pode ser a luminária LED, pode ser um motor, pode ser a fonte de alimentação do computador. Para fazer isso, né, a gente se apoia na eletrônica de sinais. Então, a eletrônica potente tem uma característica, para ela ser boa, ela vai ter que ser boa também na eletrônica analógica e boa também na eletrônica digital. Porque, normalmente, na maior parte das aplicações mais complexas, o controle, a gente tem que controlar esse conversor com o controle digital. A gente tem que medir, caracterizar sinais, condicionar os sinais para poder levá-lo para dentro do processador digital. O processador digital vai fazer os cálculos que tem que fazer e vai determinar o que esse conversor de potência vai dar. Aqui, inclusive, é o músculo. A parte que está inteligência ou automatismo está aqui. Mas o nosso projeto envolve. E aí, essa é uma visão bem melhor que ter. Eletrônica de potência é o centro da engenharia elétrica. Quem não sabe disso, né? Mas aqui é o seguinte, isso o Foucault já fez, quando mostrou que a Terra girava, né? Você já tem estudado isso há muito tempo. Se você tem pendurar um pêndulo e fazer esse pêndulo começar a se movimentar, ele vai sempre se movimentar na mesma direção. Ele usou isso para demonstrar que a Terra girava. E aí, ao longo do tempo, embaixo ele tinha ali um tanque de areia e a ponta do pêndulo raspava na areia. Fazia um traço ali. Ao longo do tempo, esse traço ia girando. Não porque o pêndulo girasse, porque a Terra estava girando. O pêndulo estava sempre oscilando na mesma posição. E ele falou, né, uma das conclusões aí mais filosóficas dele, é o seguinte: o universo inteiro estava girando em torno do ponto em que ele fixou o pêndulo. Aquele era o ponto fixo do universo, e todo o universo girava em torno daquele. Então, a ideia aqui é o seguinte: cada um pendura o pêndulo onde quer. Certo? E ele fala, aqui é o centro do universo, tudo que tem em volta está girando em torno do. Então, aqui é mais ou menos a eletrônica. Toda a engenharia elétrica converge para que a eletrônica potência faça bem o seu trabalho. Mas ela, de fato, é muito agregadora de várias tecnologias que a gente tem na engenharia. E ela está no dia a dia mesmo, que a gente não se dá conta. Né? Cada vez que você vai recarregar o seu celular, aqui dentro tem um conversor de eletrônica potência. Cada luminária dessa que você tem em casa, aqui dentro tem um conversor de eletrônica potência. Quando queimar, queima um pouco, mas vocês vão ver o substituto. Fonte de alimentação para várias coisas, todo o sistema fotovoltaico, você tira energia em corrente contínua e tem que injetar isso na rede, que é de corrente alternada, você tem um conversor, tem que fazer essa interface. Qualquer equipamento eletrônico vai ter a sua fonte de alimentação. Na geração eólica, né, você tem lá fora do universo, mas você tem uma eletrônica de potência que está lá em cima, lá no alto da torre, lá na cela do gerador, você tem um conversor ali, potência elevada, 1, 2, 5 megawatts, mas está lá, veículo elétrico, está lá, seja para o acionamento dos motores, seja nas estações de recarga, tem vários projetos andando nessa direção, e também em situações de transmissão de energia. A gente já tem no Brasil aí há muitos anos, união de corrente contínua de Itaipu, porque o lado paraguaio produz eletricidade em 50 Hz, nós consumimos em 60 Hz, não tem como você fazer uma ligação direta. O Paraguai, quando se consumir em Itaipu, ele falou, não vou mudar de 50 para 60. Podia ter mudado. O Paraguai era muito menor ali, mas fizeram até para poder depois estar negociando com a Argentina uma outra hidrelétrica, e a 50 Hz, na América do Sul quase que só queimou, nem teria 60 Hz, não, o resto é tudo 50 Hz. Por que é 50 ou 360? Depende de quem ele precisa.
Se foram os europeus, virou 50 Hz. Se foram os norte-americanos, canadenses, os Estados Unidos, é 60 Hz. No Brasil era uma confusão. É a década de 60. São Paulo era 60 Hz, que foi eletrificado pelos canadenses. Rio de Janeiro era 50 Hz. Aí você andava um pouco para mudar. E aí, quando teve que unificar, quando se criou o sistema interligado, falou, vai todo mundo para 60. Porque não dava para ir todo mundo para 50. E o que funciona em 60, em 50 pode ter problema. Aumento transformadores. No contrário, não. Você pode ir em 50, operar em 60 e tem menos problema. Então, isso não foi para 60. As tensões continuam uma confusão danada. Né? Aqui é 127, vai para mim, aí é 220, você chega em São Paulo, é 115. Aí era mais complicado mudar e tinha que mudar todos os transformadores. Bom, mas voltando aqui à corrente contínua, para a gente trazer energia do Paraguai, o que é feito? Você pega os 60 Hz, transforma em corrente contínua, transmite em corrente contínua e quando chega aqui, perto de São Paulo, liga no sistema nacional, ela é convertida para 60 Hz e injetada. A tecnologia é nova, mas transmite 6.000 megawatts, né, do lado do Paraguai. E hoje a gente tem mais a energia que vem do Rio Madeira, lá no Rondônia, tem corrente contínua, que vem do Melo Monte, lá no Pará, no Chico, também vem corrente. Aqui eu pego em 600 kV. Essa outra eu pego em 800 kV. É muita energia. Bom, então, já chegando no meu limite. Existe uma relação muito direta entre o consumo de energia e o conforto das populações. Então, tem uma expectativa de que, não tanto nos países já desenvolvidos, que já está estável essa demanda, mas nas áreas em desenvolvimento, toda a América Latina, obviamente toda a África e boa parte da Ásia, né, existe um aumento. Quer dizer, se as populações vão aumentar o seu nível de conforto, é esperado um aumento na produção de energia. Enquanto a Europa pode se dar o luxo, não, eu vou desligar isso aqui, vou trabalhar só com eólica, não é que ela desliga, que ela desmonta a usina, a carvão que ela tem, só deixa desligado. Tá lá. Mas o Brasil, a Índia, a China, que estão crescendo a sua demanda, você vai crescer usando eólica, usando solar, mas você não constrói um sistema elétrico só com essas usinas, você não controla o vento. Então, o usuário não quer saber se está ventando no Ceará ou não. Você quer saber que você aperta o botão e assim. Não adianta apertar o botão e falar, ei, pessoal, agora não vai dar porque parou de ventar na Bahia. Não é assim que funciona. Então, como não dá para controlar o vento, o que tem que ser feito é, junto com as fontes renováveis, que a gente deve usar prioritariamente, você tem que ter uma outra fonte. Que a gente chama de despachado. Vai ser ou uma hidrelétrica ou uma térmica. A gente não usa se tem outra, mas nem sempre tem. Então, isso coloca uma série de restrições que, para a gente, o sistema integrado. Certamente vocês já viram coisas desse tipo aqui. Isso é uma ideia lá do começo do século XIX, em 1820, a Mary Shelley escreveu esse livro aqui, o Frankenstein. Qual que era a ideia que tem? Como é que o Frankenstein ganha vida? Ele recebe uma descarga elétrica. Porque lá, perto ali de 1800, essa era uma hipótese. Você deve ter estudado a experiência do Galvani, quando ele passa um bisturi ali numa rã que ele estava dissecando, que o músculo da rã contrai. Essa rã está morta, puxada, esticada, como é que o músculo mexeu? E esse estudo, nessa versão, nessa linha romancista, falou, não, quem dá vida ao corpo é a eletricidade.
sabe que não é. Mas na época a Mary Shelley usou isso para criar a sua história do Frankenstein. Mas depois a gente descobriu que as sinapses são estímulos elétricos. Então existe, não é a eletricidade da vida, mas não existe vida sem eletricidade. Aí, não sei se vai vir alguém da biomédica falar dessas coisas, tá certo? Que é o universo. Se eu não fosse da eletrônica de potência, eu seria da biomédica. É uma coisa fantástica que eles falam. Com certeza que vocês vão gostar muito. Mas, veja, essas coisas elétricas estão no meio da cultura que a gente tem. Muito bem. E, finalizando mesmo aqui, importante o seguinte: daqui 5 anos vocês vão ser engenheiros, vão começar a trabalhar. Antes disso, vocês já vão estar fazendo estágio, a mesma coisa. E tudo que a gente faz, sendo engenheiro ou não, para todo mundo, tem implicações. Para dizer, não, o que eu faço aqui não influi, sempre influi. Tudo que a gente faz, isso que eu estou falando aqui, essa história que eu estou contando, tem implicações. Fala do que eu sou, fala do que eu penso, do que vocês forem fazer, tecnicamente ou não tecnicamente, vai falar de vocês, do modo que vocês veem o mundo, do modo que vocês veem. Então, já tem clareza aí. Vai ser uma universidade que não tem, que a gente trabalha com tecnologia, que a gente faz afeta a vida das pessoas, que a gente usa, afeta a nossa vida. Vocês passaram pelo ensino fundamental médio, já todo mundo está com o celular aí. Geração que está entrando agora já não vai ter uma experiência diferente. Não usar isso de uma maneira quase obsessiva, como vinha sendo usado até agora. Aqui tudo bem, aqui vocês já são adultos, vocês vão ter maturidade para isso. Mas quando você tem 7 anos, tem maturidade. Então, é uma discussão, bom, não é inerte. A tecnologia influencia as coisas de uma maneira que a gente, às vezes, leva 20 anos para começar a entender. E a gente produz isso. Quem faz esse projeto somos nós. A gente faz, vamos dizer, com as melhores intenções, mas tem boas intenções perto da China. Então, tudo que eu falei aqui, na verdade, é uma experiência coletiva. Então, no meu caso pessoal, isso, mais de 100 estudantes da graduação do pastoral, colegas, professores, funcionários aqui, tudo que eu contei aqui um pouco, vocês passam, muita gente, não faz nada sozinho. E o que a gente deve esperar é que o que a gente faz coletivamente seja proveitoso e útil para todo mundo que compartilha das nossas experiências. E aqui, citando 4 pensadores que eu usei como epígrafe de textos meus ali, né? Fala uma coisa não é igual o Antônio Machado. A frase, né? A gente usa, vê usado, não sei o quê, mas é dele. É isso aí. Caminhando não há caminho, não faça o caminho. Então, cada um de nós vai fazer a sua trajetória. E é qualquer trajetória, aquela que a gente escolher, mas nem sempre a gente escolhe. A gente tem que tomar um caminho que a gente tem alternativa. Mas não dá para prever tudo, não dá para saber. Então, a gente tem que ir fazendo ao caminhar. Essa aqui eu usei epígrafe na minha tese de doutorado. Digo, né, do Saramago. Digo que é verdade sempre vai servir alguma coisa. No espelho, no maior convênio. E aí era uma coisa, o que você está dizendo? Qual é a sua tese? O que você quer dizer? Estou dizendo o que está acontecendo. O que acontece? E isso há de servir. Mesmo que para você não seja claro isso, mas é verdade que vai servir para alguma coisa. Depois eu percebi que se eu trocar verdade aqui por mentira, a frase também faz sentido. Digo que é mentira, e a mentira sempre está a serviço de alguma coisa. Quem mente, né, quem divulga uma mentira, está fazendo
por automação. Então, ela sempre está a serviço de automação. Agora, aí eu fiquei incomodado. Eu pensei, bom, aí tem um outro sujeito, né, que disse, bom, qual que é a diferença, então? A diferença é que a verdade liberta. Se você vai no caminho que é verdade, verdades são questões pessoais também, mas ela te liberta. Estou fazendo isso, acho que certo. E a mentira, ao contrário, a mentira te escraviza. Depois que você mente, você fica arrastando a mentira ao pé da vida. Fica dependendo dela. Né? Ela condiciona as coisas. Então, aí quando me clareou um pouco, eu falei, essa frase continuou valendo e fazendo sentido. E aqui, como disse Fernando Pessoa, tudo vale a pena. Se a gente faz isso com disposição, com boa vontade, para querer melhorar, para querer ajudar as pessoas. Nem sempre a gente tem sucesso, né? Nem sempre é bem compreendido, mas a gente faz as coisas com correteza, com retidão, a gente pelo menos vai ter essa. E aproveitem, vocês estão na melhor escola de engenharia elétrica da América Latina. Não interessa o sangue. Virou segundo, virou terceiro. Não, é a melhor. Isso não é um índice que pergunta aqui, não. A ideia, o conceito da escola, a infraestrutura da escola e a qualidade do aluno. Nosso curso, é a melhor do Brasil, porque a gente tem os melhores alunos, na melhor estrutura e com um grupo de professores, né, que não torna vocês piores. Ao contrário, extrair o melhor de vocês. É as melhores oportunidades. Então, vocês sejam felizes aqui na nossa escola, vocês aproveitem o curso, gostem do curso, ajudem a melhorar o curso, né? E que, todo esforço que vocês fizeram para chegar até aqui, façam uma tarefa. Aproveitem não só o curso, aproveitem a faculdade, aproveitem a universidade, aproveitem ter 20 anos, que é uma maravilha. Quando a gente fala, no meu tempo era bom, esse meu tempo é quando eu tinha 20 anos. Não é porque o mundo era melhor, o mundo era pior quando eu tinha 20 anos, mas eu tinha 20 anos. É isso aqui. É uma fase maravilhosa, e vocês vão ter várias lembranças dessa época aí pro resto da vida, e muito que vocês vão sempre construído agora. Então chega de falar, papo de velho, muito obrigado pela audiência. Obrigado. Perguntas aí, por favor. Diga, professor, sobre o projeto do avião elétrico. Qual o conceito que o senhor está trabalhando? Eu uso o aparelho de iluminação. Sobre o conceito do avião elétrico, o que o senhor está trabalhando e o que é trabalhar? Tá. A maior parte da emissão, não no Brasil, no mundo, dos gases de efeito estufa, vem de transporte, queimar combustível para transporte. A aviação é 10% desse consumo de combustível. Então, dentro do contexto de redução das emissões, tem que eletrificar os transportes. Desde que quem vai produzir eletricidade seja uma fonte limpa. Não adianta você eletrificar e para produzir eletricidade queimar carvão. Não faz sentido. Tá? No caso do Brasil, a gente não tem esse problema, porque 90% da nossa eletricidade é de fonte renovável. Na China, 60% é de carvão. Se a China não diminuir as suas usinas a carvão, não adianta eletrificar. Ela vai piorar a situação. Bom, então, a indústria aeronáutica está nesse esforço de eletrificação, né, para reduzir os seus 10%, para atingir 2050 equilíbrio de carbono, uma série de coisas. E aí tem financiamento para esses estudos, mas todas as empresas estão investindo nisso, assim como a de automóvel. É que tem pouca empresa de avião, tá certo? Tem a Boeing, a Airbus, a Bombardier, a
A Embraer, uma na China, uma na Rússia. E significativo. Tem a Lockheed, mas aí são só aplicações de aviação. Bom, então, a Embraer, a gente tem que ir nessa também. Então, já definiu lá em 2019, 2020, uma linha de atuação que eles chamam de energia, que vai, né, estudar essa eletrificação. E aí fez uma associação com a FAPESP e com o ITA, que é óbvio, que é do lado da Embraer, a melhor escola de aeronáutica que a gente tem no país, para fazer esses estudos. Bom, só que o ITA não sabe nada de motor elétrico de eletrônica de potência. O ITA é excelente escola. Só que o ITA, na parte eletrônica, se preocupou com controle e eletrônica e comunicação. Então, isso eles têm bastante gente, tem pesquisadores, mas eles não têm ainda um pesquisador em projeto de máquinas elétricas, de motor elétrico. Projeto em eletrônica de potência. E a hora que você vai discutir eletrificação, passa por isso. E aí, Solato já tinha projetos com a Embraer, essa parte de descarga atmosférica, e eu tinha dado curso da Embraer na área de qualidade de energia elétrica. Então, o pessoal da Embraer nos conhecia da Unicamp. E aí, um dia eu estou fazendo planos para aposentar, liga um sujeito. Ela disse, escuta, papai, entrar num projeto para fazer uma bioelétrica junto comigo com a Embraer. Aí eu sei brigar com a esposa, falei, não, olha, aguenta mais 5 anos aí, porque não dá para dizer não para ele. Então, o que a gente está fazendo dentro da Unicamp? O projeto, aí é a parte da máquina elétrica, do motor elétrico. Porque é um motor elétrico que tem que funcionar a 5, 10 mil metros de altura. Não é igual funcionar. Você tem problemas, vai alimentar a tensão, tem mais problemas. O ar é rarefeito, ele piora, ele facilita descargas, chamam de descargas parciais. Ele não é um bom isolante como é na pressão baixa que a gente tem aqui do ar. Então, isso cria outros problemas que a gente está trabalhando no projeto da máquina, do motor elétrico, para trabalhar nessas condições. Para identificar falhas. Se começa a ter uma falha, tem um sistema que, olha, está dando algum problema, para alertar a manutenção. Então, estamos indo por aí. Na parte da eletrônica, é parecido. Nós vamos fazer um sistema para controle da velocidade, do torque dos motores, que tem que operar nessas condições. Então, em si, não tem nada diferente do que já se faz numa aplicação aqui, só que as condições ambientais são muito diferentes. E aí você tem que adaptar ou desenvolver tecnologia diferente para garantir que você vai conseguir operar nas condições que a aplicação exige. Então, os desafios são isso, é um cenário diferente. Rodar um motor controlando a velocidade, a gente faz isso há 40 anos, né, eletronicamente, vamos dizer assim. Só que não há 10 mil anos. Então, essas coisas e ninguém fez, né? Ninguém resolveu os problemas, está todo mundo estudando. A expectativa é de ter alguma coisa de 10 anos, 35 a ideia de ter um projeto, né, ou um procedimento. E a Embraer também tem, né? A Embraer só faz avião, mas não avião elétrico. E é diferente. Aqui, veja, eles estão botando a, né, as hélices aqui são diferentes. Né? Os turbohélices normais que a gente tem por aí, o motor está na asa. Aqui, o que eles botaram lá? Não sei, talvez está mais bonito, eles também não sabem. Não tem clareza de onde vai ficar esse motor. Vão ser 2 motores, vão ser 10 motores menores. Onde vai ficar a bateria? Um monte de problema. Dá para fazer com bateria? Quanto que voa com bateria? Quanto pesa a bateria? Esse avião sai do chão, se sair do chão, quanto ele voa? Um voo de galinha, né? Não tem solução pronta. Se tivesse, esse avião já estava voando. Mas isso está na direção do transporte eletrificado para redução de emissão. Esse é o motivador dessa linha, toda essa parte de mobilidade. O pessoal acho que deve ter aula. Depois, pessoal, agradeço de novo o anterior aí.
você pelo convite.